E ontem o Cruzeiro empatou aí com o São Paulo, né? O primeiro jogo aí da pré-temporada. O Cruzeiro que saiu na frente, né? O Cruzeiro que tinha tudo para vencer, mas infelizmente no finalzinho do primeiro tempo o Cruzeiro tomou o gol de empate. Mas e aí, o que é que vocês acham que esse Cruzeiro aí pode entregar, olhando assim por cima pelo esse jogo, tá? A mídia repercutiu demais esse empate do Cruzeiro. O Cruzeiro, grande chance de vencer. A mídia está repercutindo demais isso aí. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Competição de pré-temporada nos Estados Unidos. O primeiro jogo, então, Cruzeiro e São Paulo, empate em 1-1. E aí no sábado, quem deu essa ideia, hein? Atlético e Cruzeiro, no sábado. Beleza. Domingo, São Paulo e Flamengo. E no dia 25 de janeiro tem Orlando City e Atlético, fechando a FC Series 2025. São Paulo e Cruzeiro deram o pontapé inicial na temporada de 2025 na noite desta quarta-feira, aqui em Orlando. Abertura da FC Series, empate por 1-1. Primeiro gol sai com menos de um minuto. Vacilo na saída de bola do São Paulo, Matheus Pereira aproveitou, deixando o goleiro Rafael sem reação. Pouco a pouco o São Paulo foi melhorando e ainda no primeiro tempo, com Luciano em posição duvidosa, empatou o jogo, dando números finais à partida. Luciano, depois do jogo, disse mais uma vez que tem uma motivação especial. Sempre provar para todo mundo que ele tem o seu valor para permanecer no Morumbi. São 6 temporadas, eu vou para a 6ª temporada aqui. E desde quando eu cheguei eu sempre fui muito... na minha chegada foi crítica atrás de crítica, e eu, com o meu trabalho, com a minha dedicação no dia a dia, eu consegui trazer alguns torcedores para o meu lado, né? Que eu acho que a maioria de torcedores do São Paulo gosta de mim, né? E o importante é isso. Cada vez que eu tenho que provar alguma coisa, isso me motiva, né? Porque para você vestir a camisa do São Paulo, né? Você tem que ter personalidade, você tem que querer estar aqui, você tem que dar a vida por esse time, por esse clube que é campeão mundial, né? E isso me motiva cada vez mais. Então, é seguir trabalhando agora, que a temporada está apenas começando, aprimorar a parte física e o entrosamento com os jogadores que estão chegando para nos ajudar. Outra declaração interessante, essa dada ainda dentro do campo, Matheus Pereira, né, que foi escolhido o melhor do jogo, não garantiu que vai permanecer no Cruzeiro. Falou sim que recebeu propostas oficiais e que não sabe do que será do seu futuro. Pela primeira vez ele jogou ao lado de Dudu, Gabigol, algumas estreias deste novo Cruzeiro, que teve no segundo tempo Bolassi, Fagner, teve ainda a presença do Eduardo, que chegou da equipe do Botafogo, mas já nas entrevistas coletivas, perguntei ao Fernando Diniz sobre o quanto que ele está aproveitando, já que é a primeira vez que ele comanda uma pré-temporada fora do Brasil, aproveitando para ir um pouco na esteira do que disse a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sobre dirigentes que querem passear no exterior. Confesso a você que estou gostando muito. Por esse momento do Cruzeiro, acho que foi a melhor escolha. A gente ficar um pouco longe do Brasil, para a ambientação dos jogadores que estão chegando, a gente tem convivido constantemente, full time. E a coisa que a gente tem feito menos aqui é passear. Para falar que não vai passear dia nenhum, a gente vai passear amanhã, que a gente vai ter um dia day off aí para os jogadores, tem um convênio aí com a Universal Studios. E os dirigentes, os dirigentes do Cruzeiro nessa janela acho que foram os que mais trabalharam, para falar a verdade, para que a gente conseguiu assim, fazer uma remontagem em tempo recorde. Estou bastante contente com o trabalho que a diretoria fez. Então, assim, se os dirigentes estivessem passeando, eles também teriam o direito, que eles trabalharam bastante para montar o elenco, mas ninguém tá passeando, muito pelo contrário, a gente tem trabalhado muito, a gente ficou num centro de excelência para treinar, a gente conseguiu ficar muito bem instalado e está todo mundo contente de estar aqui nos Estados Unidos, porque ofereceu condições plenas para a gente começar essa temporada, e o Cruzeiro também aproveitou esse tempo para reformar, toca até em reforma em muitas instalações lá. Depois da estreia na temporada, quinta-feira é de folga para os dois times, que tem apenas um compromisso que envolve um dos organizadores, um dos patrocinadores do torneio, ir a uma atração de tantos parques que estão aqui na cidade de Orlando. Tem mais jogo na FC Series envolvendo Cruzeiro e São Paulo. Sábado o Cruzeiro vai pegar o Galo. Primeiro clássico desta temporada, novamente aqui em Orlando. O São Paulo joga no domingo, lá na casa do Inter Miami, vai enfrentar o Flamengo.
Direto de Orlando, eu sou Conrado Juliette, para os canais ESPN. Valeu, Conca, pelas informações direto dos Estados Unidos, e a gente vai a Belo Horizonte então com a Vitória Leite, que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, trazendo informações, e é isso, Vitória, muita expectativa, né, para ver finalmente esse Cruzeiro em campo, começa arrasador, e tá feita então a estreia dos comandados do Diniz. Não tô ouvindo a Vitória. Não sei se eu que tô com um probleminha. Desmutou, agora, desmutou, né, bonita? Vai. Reunião de romance em casa, ajudar. Vamos lá. Assim começamos. É isso, Mari, realmente, né? 27 segundos aí, começou de forma arrasadora mesmo o Cruzeiro nesse jogo contra o São Paulo, golaço dele, do Matheus Pereira, que mostrou porque é o dono da camisa 10 do time, né? E que independentemente dos reforços estarem chegando, é um jogador que é muito importante. E tem até motivação, né, dessa idolatria aí que os torcedores criaram nos últimos anos pelo Matheus Pereira. Bom, a gente pode ver Matheus Pereira, Dudu, Fabrício Bruno, Fagner, Gabigol, todo mundo em campo. O Gabigol foi um pouquinho mais discreto, a gente não conseguiu ver ainda, né, o gol do Gabigol, que estava todo mundo esperando também, a torcida do Cruzeiro, mas vimos bastante ali o Dudu se movimentando, fazendo jogadas com o Eduardo também, Eduardo no meio campo, jogou muito bem, Fabrício Bruno mesmo, acabou tendo a situação do gol do Luciano, né, que foi uma falha de marcação, mas ainda assim, de fato, o Cruzeiro mostra que agora Fernando Diniz tem peças para trabalhar. Não que não tivesse antes, né? Como na língua do futebol os jogadores sempre repetem, né? Com todo respeito aos outros jogadores que já faziam parte do elenco, mas Fernando Diniz agora tem muito mais opções também técnicas, né? Para fazer o que ele gosta de fazer, a maneira como ele gosta de jogar. A gente viu todo mundo praticamente em campo, ele fez todas as substituições. O Wallace acabou que saiu do jogo sentindo, mas é um jogador também que tem muito a mostrar nessa próxima temporada, porque na última temporada deixou um pouco a desejar, chegou no meio do ano, teve a situação da Sul-Americana em que ele sai bravo, acaba sendo substituído na final da Sul-Americana e vai direto para o vestiário, enfim. Tudo isso para também melhorar e recuperar neste ano de 2025 com este Cruzeiro estrelado. E aí vou devolver para vocês já com essa situação de Matheus Pereira, né, Mário? Porque ele hablou ontem, lá depois do fim do jogo, falando que não é mentira essas conversas sobre interesses de outros clubes. A gente também pôde apurar isso durante toda essa janela de mercado, né? Clubes se interessaram pelo Matheus Pereira, mas do lado do Cruzeiro também apuramos que não houve proposta oficial. Pedrinho falou disso também, deu uma entrevista ao O Tempo, a gente vai repercutir agora. Pedrinho disse que não tem interesse em vender o Matheus Pereira agora, né? Tem contrato até o final de 2026, Mari. Tá? O Cruzeiro contra o São Paulo com seus técnicos, o Diniz com menos jogos oficiais, né? O aproveitamento baixo ainda, e o Zubeldia teve mais tempo de trabalho, com 49 jogos oficiais, 56,5% de aproveitamento. A gente pode começar falando sobre o jogo, antes de entrar necessariamente todos esses personagens. Eu não sei o que você esperava, Marra. Quase nada. É isso que eu ia falar. O que um primeiro jogo de tanta expectativa te traz, assim? É pré-temporada. Uhum. Pra mim, demora um tempo ainda pra não ser. Pensa no Diniz. Quantidade de jogador que ele recebeu. O time, a tendência é que a gente veja um time em campo bem melhor. Só que, assim, os jogadores treinaram muito pouco, não chegaram do mesmo jeito, uns estavam de férias, outros estavam assim, Gabigol sem contrato, assim, fim de contrato, né? Uhum. Cada um vem de um jeito. Eduardo sofreu com contusão na temporada passada, e volta, sai, assim, não dá para esperar muita coisa. Tem que esperar que, com o passar do tempo, ele e o departamento de futebol consigam uniformizar fisicamente os jogadores dentro do que pode esperar de cada um deles. Você não vai esperar que o Eduardo corra o mesmo que corre o Dudu. Você vai esperar, dentro das valências físicas e técnicas de cada um e das características das posições, que todos eles estejam daqui a um tempo a 80%. Para chegar ao Campeonato Brasileiro, chegar à Sul-Americana, todos estejam perto dos 100%. Uhum. Então agora é passo a passo, é entender, é dosar. As entrevistas de todos, né? O Zubeldia falou muito claramente isso. Nenhum acidente, não perdemos ninguém e tal. Então agora não dá para esperar muita coisa. Eu sei, mas você olha o jogo esperando alguma coisa. Era um Cruzeiro que tentava morder muito, era um Cruzeiro que às vezes sem a bola oferecia espaço,
mas isso vai ser corrigido. Era um São Paulo, no início do jogo, desatento, e até tão desatento que sofre o gol. Teve uma finalização do André, no lado esquerdo, que ele pega com a perna esquerda. A tendência é o São Paulo sabendo gerar o jogo pelos laterais. Mas você vai ver rapidamente também, se você ampliar o seu olhar, o Cássio dando bronca na defesa. Vocês não perceberam que a jogada foi feita ali e para esse tipo de finalização? Isso tudo é muito normal, isso faz parte do primeiro, quase que dá para falar isso, primeiro coletivo do ano. Sim. De São Paulo e Cruzeiro. Esse é o lance, ó. Olha pro Cássio. Ele já vai virar ali na hora, né? Vocês vão deixar isso? Porque, o São Paulo está jogando com os dois lados do campo, vocês não podem permitir. Faz parte, é isso. E assim, quando o Cruzeiro começa fazendo gols com 27 segundos, eu acho que o anormal seria o que parecia que poderia ser, né? Expectativa em cima do Cruzeiro, claro, pela janela feroz que o Cruzeiro fez. E aí quando sai gol com 27 segundos, você fala, uepa, será que realmente um estalo aconteceu e no primeiro jogo? E depois as coisas vão se organizando também. O São Paulo volta pro jogo, né? Sim. Começa o jogo, né? Eu ainda tava buscando ali... Procurando. Não, ainda tava buscando aqui o líquido lá precioso, né? Pra começar a assistir. Exato, pra assistir os dois jogos. Aí do nada, gol! Eu falei, ué, mas já? Mas enfim, falando sério, termina da mesma forma que começa o ano, da mesma forma que terminou em relação ao Cruzeiro pra mim, que é a dependência do Matheus Pereira. E essa questão aí que ele falou depois, das propostas e tudo mais, é porque no final de 2024, o time do Cruzeiro estava jogando onde o Matheus Pereira estava. Se o Matheus Pereira estava na ponta direita, o time do Cruzeiro só estava jogando pela direita. Se estava na esquerda, estava saindo jogada só pela esquerda. E ontem, para mim, aconteceu a mesma coisa. Onde o Matheus Pereira estava, era onde estava circulando o jogo, era onde estava rolando um pouco mais de perigo. Em relação ao São Paulo, o Lucas, obviamente, ali... o destaque e os dois caras que me chamaram a atenção no segundo tempo. O Eric, o canhotinho Eric do São Paulo, e o William. O William do São Paulo também, o garoto. Pode ser boas ferramentas pro São Paulo nessa temporada, porque são muito ágeis, muito rápidos, vão para cima, finalizam bem. Do lado do Cruzeiro, uma sobrecarga na marcação no Lucas Romero, pelo menos ontem. Tudo bem que é pré-temporada, tudo bem que é início, tudo bem a questão física, mas eu achei que ele ficou meio sobrecarregado ali. Eu comecei a reparar o Romero no jogo, começando ali, organizando, como que ele é um líder mesmo, né? Um capitão mesmo desse time. A todo momento era ele apontando aqui, ó, tipo a sobra desse aqui, aí ele apontava pro outro, aí ele apontava, aí ele gritava pra subir, ele gritava, e aí ele ficava nisso, orquestrando ali. O Matheus Henrique bem demais novamente, como a gente já tinha falado no final da temporada também, o Matheus Henrique gerando o jogo também. E do lado do Cruzeiro, do segundo tempo, os dois laterais, eu gostei do Fagner. O Fagner do jeito dele de sempre, chegando um pouco mais firme, mas foi bem. O Kaique pelo lado esquerdo também bem, se apresentando, chegando ao ataque. E o garoto, o Tevez. Olho nesse moleque. Eu gostei dele, personalidade, tranquilo. E o Bolassi também, carisma. Meio doido. Completamente, mas com muita força física. E o Fernando Diniz usou o Bolassi de 9. Usou o Bolassi ali não aberto, usou o Bolassi de referência e uma característica completamente diferente do Gabigol, pelo menos ontem. Tudo bem que o Gabigol ainda está naquele de pegar o ritmo e tudo mais. O Cruzeiro teve mais dificuldade de achar o Gabigol. Eu também achei isso. Para mim, o Gabigol não conseguiu jogar ontem. Ele recuava para fazer armação e tudo mais. Mas quando o Bolassi entrou, ele atacando espaço em velocidade, teve um pouco mais de bola longa para atacar ali a última linha da defesa do São Paulo. Eu curti. Ô Vitória Leite, desmute o seu microfone e hable agora também, porque quando desmutaram o microfone para o Matheus Pereira, perguntando sobre interesse, né, de outras equipes, o Matheus Pereira, a resposta dele deixa o torcedor um pouco preocupado, assim. O que você pode trazer da situação do Matheus Pereira? Ô Mário, uma situação que é interessante, na verdade, falando de Cruzeiro, né, é que o dono da SAF, o Pedro Lourenço, ele é um homem de poucas palavras, ele é direto. Apesar de falar bastante, ele geralmente é muito reto, assim, direto com as informações que saem do Cruzeiro também, o que é verdade, o que é mentira, enfim. Ele deu uma entrevista ao O Tempo dizendo que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Matheus Pereira e que o Cruzeiro não tem interesse em negociá-lo.
quando a gente teve aquele burburinho sobre a possibilidade de uma oferta do Palmeiras, que de fato o Palmeiras teria demonstrado interesse ao Matheus Pereira, teria feito consultas, sondagem, enfim. Conversando com pessoas ligadas ao Cruzeiro, o que eu ouvi na época também era isso. O Cruzeiro não tem interesse algum de vender o Matheus Pereira. Então, se alguém quiser chegar para tentar comprar o Matheus Pereira, tem que entender que a gente fez um investimento enorme e a gente vai querer um retorno desse investimento, que é um jogador que também tem um dos salários mais altos do elenco, né? Antes da chegada do Gabigol era o salário mais alto, e que a gente não vai negociar por qualquer coisa. Então, assim, não é que o Cruzeiro está fechado para conversas sobre o Matheus Pereira, mas é que para tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro tem que realmente valer financeiramente. E a gente tem visto que essa é a forma como essa diretoria trabalha também, né? Eles não deixam sair por nada e eles tentam sempre melhorar a forma de trazer os jogadores. Não à toa aconteceu o que aconteceu na última temporada, falou-se muito de Gabigol, de Dudu, acabou recebendo os 2 jogadores com rescisão de contrato, sem fazer esse tipo de investimento também. Então, eu acho que calma, torcedores. Matheus Pereira, não posso dizer que ele quis dar uma valorizada, ele já é valorizado, ele é aquele cara, ele é super importante pro time, mas mostrou ali que, bom, tem gente me querendo, então não adianta vocês ficarem só olhando pra galera nova que chegou, viu, que eu também tô aqui. Mas será que foi nesse tom, assim, porque... Se foi, não é legal, né? Se foi, não é legal, tipo assim, ó, não são eles que são os balados, e eu entendo o que a Vitória tá dizendo, porque ele é um cara... Gente, a gente chegou no momento de falar dele ser o bola de ouro do nosso prêmio Bola de Prata aqui. Sim. Só que eu achei que o tom ali, muito do falando enquanto estou aqui, enquanto estiver aqui, enquanto eu ficar aqui, enquanto eu puder... Isso é o que traz a insegurança pro torcedor, né? Eu não entendi, foi nada. A gente tem ele falando. Vamos ouvir, então, da boca do Matheus Pereira, com o tom do Matheus Pereira, pra gente conversar. Fala-se muitas coisas, alguns clubes interessados. De fato é verdade, não vou negar aí, mas... É igual eu falei, eu sou um profissional, eu sou um abençoado por estar aqui hoje, então assim, cabe a mim me dedicar todo dia, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui 2, mas estou feliz de estar aqui hoje, feliz de estar fazendo a pré-temporada aqui, num ambiente completamente diferente do que nós fizemos o ano passado. E assim, cabe a mim, cabe a todos nós, enquanto a gente estiver aqui, a gente não sabe até quando, mas a gente tem que se dedicar ao máximo e buscar o melhor para o Cruzeiro. Quanto ao Matheus Pereira, assim, o que eu posso falar é que a gente quer que ele fique muito, está totalmente adaptado. Eu particularmente tenho uma relação ótima com ele tem uma relação também muito boa com o elenco, e é um jogador que tem uma qualidade muito grande, ele tem tudo a ver também com o que a gente pensa do futebol, e na minha cabeça ele vai ficar aqui para nos ajudar nessa temporada, e é o que todo mundo quer e é o que o clube pensa também. Bom, quero ouvi-los. Eu não quero criar, eu não acho que tem que ser feita tempestade em copo d'água. Eu acho que talvez algumas coisas na entrevista do Matheus ele tenha que limpar, tipo, não sei o que vai acontecer, porque se tirar isso, a entrevista é uma declaração de satisfação. Uhum. Eu estou satisfeito onde eu estou feliz com o esforço da diretoria de ter construído o elenco, de ter colocado a gente aqui para fazer a pré-temporada, tirando 4, 5 palavrinhas, não teve nada para deixar o torcedor insatisfeito. É criada a insatisfação, não é insatisfação, é criada a dúvida por causa, eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 ou 2 semanas, e porque ele foi honesto em dizer que sim, teve proposta. Uhum. Em relação à honestidade, não precisa limpar. Foi honesto, fala a verdade, teve proposta, tal. Mas existe uma forma de encerrar o assunto. Uhum. Não, eu estou aqui com vocês, eu tenho o contrato. O resto ele falou. Eu estou feliz aqui, a diretoria está muito bem. Só isso. Basta... eu não sei nem se ele pode colocar a pedra no assunto, porque às vezes os jogadores não são donos da vida profissional deles. Mas ele pode ajudar a colocar a pedra, porque quem é o dono da vida profissional dele vai entender. Ele não quer sair de jeito nenhum. Porque se ele se posiciona, gente, eu não quero sair de jeito nenhum, teve proposta e tal, mas eu não vou sair, esse é o clube do meu coração, eu não vou sair, a gente não estaria debatendo isso aqui. Jailson? Eu não entendi. Não, sério, não entendi, assim, tudo bem, como, teve proposta, teve sondagem, né, como o Pedrinho, a Vitória falou, não teve nenhuma proposta oficial, teve sondagem e tudo mais, enfim,
primeiro amistoso de pré-temporada, o reencontro do principal jogador, assim, um cara que chegou na seleção brasileira jogando ano passado com a camisa do Cruzeiro, o reencontro com a torcida nesse ano de 2025, e ele chegar no primeiro jogo e falar dessa forma, não sei o que vai acontecer daqui a 2 semanas, não sei o que vai acontecer semana que vem, não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei onde eu vou estar, eu tô aqui, enquanto eu tô aqui eu tenho que estar feliz. Sendo muito sincero com vocês e com quem está assistindo a gente, eu não entendi essa entrevista do Matheus Pereira. Eu não vi necessidade, não vi o porquê dele falar isso no primeiro jogo da pré-temporada. É simples, eu não entendi. É isso. É claro que assim, ele foi perguntado. Sim, claro, mas não, tudo bem, ele foi perguntado e tudo mais, mas não, teve um exemplo, tá? Teve sondagem, mas estou aqui no Cruzeiro e agora, 2025, meu foco é o Cruzeiro e ponto. Eu Sei acho lá, que um exemplo. Mas eu acho que às vezes, por isso as dúvidas que ele foi deixando nas vírgulas... É por isso que eu falei assim, as dúvidas... Podia dar uma limpadinha nisso, assim. Né? Dava para editar, vamos editar. A assessoria dele, tem que tira essa parte. Mas as dúvidas que ele foi deixando ali nas vírgulas, aí a torcida fica... Porque assim, rapidamente, tem um ponto muito importante. A temporada dele foi ótima, muito boa. Ele chegou à seleção brasileira usando a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro é acima. Sim. O clube que... Porque ele já foi bem no West Bromwich, ele já foi bem... Assim, é o Cruzeiro que levou ele à seleção. Curiosidade pelas estreias no Cruzeiro, principalmente do Gabigol e Dudu, Fabrício Bruno chegando também. E agora, tava querendo o jogo, mas tá difícil, ainda é início, aquela coisa toda. Então vamos ouvir o Diniz falando sobre essa estreia e o Matheus Pereira, que fez o gol do Cruzeiro, termina o jogo e ele fala pra imprensa que não garante permanência no Cruzeiro não, hein? Não sabe o futuro. Os clubes interessados, de fato é verdade, não vou negar isso, mas é igual eu falei, eu sou um profissional, eu sou um abençoado por estar aqui hoje, então assim, cabe a mim me dedicar todo dia, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui 2, mas estou feliz de estar aqui hoje, estou feliz de estar fazendo a pré-temporada aqui, num ambiente completamente diferente do que nós fizemos no ano passado. Bom, quanto ao Matheus Pereira, assim, o que eu posso falar é que a gente quer que ele fique muito, está totalmente adaptado, tem uma relação, eu particularmente tenho uma relação ótima com ele tem uma relação também muito boa com o elenco, e é um jogador que tem uma qualidade muito grande, ele tem tudo a ver também com o que a gente pensa do futebol, e na minha cabeça ele vai ficar aqui para nos ajudar nessa temporada, e é o que todo mundo quer e é o que o clube pensa também. O Diniz, que ficou no Cruzeiro, está tendo uma chance de começar o ano, fazer essa pré-temporada, organizar a equipe com mais reforços, com mais jogadores de qualidade, seja experiente, jogadores jovens também. Ontem apareceu o menino Teves, né, também, que ninguém fala, porque tem muitas e muitas contratações. Agora, Matheus Pereira, será que o Palmeiras é o grande adversário do Cruzeiro? Ou a letra, hein, Ulisses, foi pro próprio Pedrinho, pro Alexandre Matos? Será que ele quer melhorar o contrato dele? Sabe aquele negócio? O negócio é o seguinte, eu acho que eu vou, mas posso ficar. Depende de vocês. Depende de tu. Tatu. Então é mais ou menos essa parada aí. Ele deu uma letrinha pra tentar. O que foi, Fernandes? A Série B, fica na tua. Então ele deu uma letrinha. Não, Série B fala por último no programa. Capelanes então também tá que nem eu, fora da copinha, né? Mas meteram a mão na gente, né? Estão tentando voltar o jogo. Mas isso sempre fazem a justiça tá tentando voltar o jogo. O Atlético tá tentando recorrer à justiça pra voltar o jogo, que o cara fez o gol de mão e deixaram a vergonha. Eu tô também tentando voltar o cabelo. Nunca aconteceu isso, né? Nunca aconteceu. É a primeira vez na vida. Então vamos normalizar o absurdo. Você que fez a classe da arbitragem tá depondo contra essa classe. Parabéns, anular o jogo. Tem que anular o jogo. Maradona fez gol na Copa de mão no vergonha. Tinha que anular mesmo. Diante de algo muito mais importante. Se São Paulo tentou anular jogo contra o Fluminense e não conseguiu na Copinha, eles vão fazer isso. Diante de algo mais importante do que essa falácia desse garoto. Então é o seguinte, a situação é a seguinte, ele deu uma letrinha. Eu quero ficar, mas dá uma melhorada no faz-me rir. O Cruzeiro não tem esse jogador. Se trata com carinho. Isso, O Cruzeiro, apesar das contratações, não tem outro jogador para fazer o que o Matheus faz. Não, e se você tiver que ir no mercado, contratar alguém de fora, quem? Não tem. E o Palmeiras, que estão falando, não precisa, né, gente? E não é só... Rômulo, Veiga, Maurício... Será que o Matheus Pereira e essa sombra ontem, isso aí deu uma motivada no Rômulo, que nem jogou de meia ontem, né? Jogou pelo lado esquerdo. E no Maurício?
Mas eu acho assim, o time do Palmeiras estava muito bem encaixado. Não precisa. E a Portuguesa foi montada às pressas, né? A gente percebe que o time da Portuguesa é um time que foi montado às pressas e a diferença é gigante. Mas eu achei o Palmeiras ainda melhor do que eu imaginava. Sim, bem melhor. Chegou um momento, e não com as peças fundamentais. Para uma semana de pré-temporada. Mas são jogadores que se conhecem já, né? Com exceção daqueles jovens que entraram. Mas o que acontece é o seguinte, chegou um momento do jogo que era ataque contra a defesa. É o Palmeiras em cima da Portuguesa, a Portuguesa toda recuada, que não poderia ser diferente, que é um início de temporada. Eu estou muito feliz que a Portuguesa, volta da Portuguesa à primeira divisão do Paulista, é incrível. Mas e o Matheus Pereira aí? Agora, em relação ao Matheus Pereira, a questão não é só você perder o jogador. A questão não é só você perder o jogador. Você até encontra jogador do nível dele, mas quanto custa? Então você tem que fazer. E ontem ele teve a companhia do Eduardo também, dividindo mais as funções no meio-campo. Ela perguntou isso pra você. É muito claro que o jogador ficou dodói, que o Cruzeiro investiu pra caramba e talvez não tenha todo mundo ganhando mais. Eu que tava na temporada passada, como é que E aí eu vejo no noticiário assim, né? Eu sou o Matheus Pereira. Gente, o Palmeiras vai pagar tudo isso pelo Andreas Pereira, então. Não, Fabrício Bruno. Então, não, tô dizendo o Palmeiras tá com dinheiro. E de repente, se vier uma proposta, por que não, né? Porque a gente sei que tá muito frio aí nos Estados Unidos, mas dentro de campo foi quente a partida, não é mesmo? Coloca fogo nisso, viu, Renata? Pegou fogo o jogo de ontem. Muito bom dia a você, bom dia também ao Ronaldo e a todo mundo que acompanha o jogo aberto. Por aqui em Orlando temos aquela mesma sensação térmica de ontem, 9 graus e as pontas dos dedos congeladas, viu? Mas enfim, antes de falar um pouco mais sobre esse clássico, né, do futebol nacional entre Cruzeiro e São Paulo, explicar onde a gente tá, né, Rê? A gente tá aqui na frente do CT do Orlando City, nos Estados Unidos, porque Cruzeiro e São Paulo estão de folga hoje, depois do empate ontem por 1-1, o Atlético Mineiro é a única equipe que treina aqui no CT do Orlando City, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. O Galo, inclusive, que chegou ontem a Orlando, 11 da noite, e agora às 10 da manhã, horário local, por volta de meio-dia aí no Brasil, começa o primeiro treinamento em terras norte-americanas. O Galo está hospedado, inclusive, num hotel 5 estrelas, diária de mais de $1.000. Enfim, com destaques para Natanael, contratado do Coritiba, falta ainda assinar o contrato, mas já veio para os Estados Unidos. Gabriel Menino e Patrick Silva, os 3 atletas reforços, né, para essa temporada do Atlético Mineiro. Informações do Galo passadas, agora vamos para o rival do Atlético, que é o Cruzeiro, e também para o São Paulo, num jogo que a gente está vendo os melhores momentos aí, né? Bastante movimentado. O primeiro gol saiu ainda aos 27 segundos, marcado pelo Matheus Pereira. Na sequência, tivemos o São Paulo melhorando na partida e empatando aos 45 do primeiro tempo com o Luciano, numa cavadinha do Ferreirinha. Lembrando que o São Paulo utilizou uma equipe mista, né, no primeiro e no segundo tempo. O Cruzeiro botou força máxima na primeira etapa, estreando o Dudu, o Gabigol, como você bem disse, né, Rê? Foram 10 estreias ao todo, 2 gols marcados, 5 cartões amarelos, muita movimentação e um show também de audiência na tela da Band para essa primeira partida da FC Series. Também temos destaques para fora das 4 linhas, né? Porque o volante Wallace do Cruzeiro acabou saindo com 24 minutos dentro de campo, né? Ele entrou no segundo tempo, teve problemas no pé direito, depois de uma entrada um pouco mais forte do Ferrarese e outra do Oscar, acabou saindo de campo com dores no pé. O Diniz, depois da partida na coletiva, tratou de relativizar isso, tranquilizar a torcida, disse que o Wallace está bem e estará recuperado nos próximos dias. Legal, amistoso mesmo, né? Todo mundo junto ali na arquibancada, um clima bem bacana para essa partida. Agora, quando todo mundo imaginava que as emoções foram esgotadas no apito final da árbitra, eis que Matheus Pereira, que fez o gol do Cruzeiro rápido, 27 segundos de jogo, soltou essa bomba aí que não sabe se vai continuar no Cruzeiro, não sabe o que vai acontecer semana que vem. Recado direto para essa SAF do Cruzeiro, na minha opinião, hein? Eu acho que o recado foi direto pro Alexandre Matos, pro Pedro também, porque tá chegando muita gente, ganhando muito bem, né? E esse é um menino que pode fazer a diferença. Você viu, com 27 segundos ele fez o gol. Ele é frio, gelado. Ele faz gols, ele arma a jogada, ele se movimenta. Quando ele quer jogar, ele é muito diferenciado. Mas ele viu todo mundo chegando, com o bolso cheio, todo mundo dando risada. Ele falou, eu também quero dar essa risada. O Faz-me rir? O Faz-me rir. Ele falou, eu também quero rir aí, Pedro, Alexandre Matos. Faz o menino sorrir, porque ele tem muita qualidade e esse jogador é difícil encontrar, hein?
quem tem time bom, quem tem time bem montadinho, que é um cara desse aí como o Matheus, pra fazer a diferença aí. É difícil encontrar um jogador nem parecido no mercado hoje, dando sopa e barato, não tem. Por isso que o Ganso tá até hoje aí também, o Ganso. O Ganso tem a mesma qualidade que esse menino. E o Ganso, para muitos, não jogaria tão bem e voltou a ter um futebol de alto nível, que bom para todos nós. Agora, estreias, quero falar de Dudu, Gabigol e Oscar mais precisamente. Dá pra fazer projeções, né? Porque o pessoal vê com a perna pesada, a gente falou isso, todo mundo entregaram o máximo, pelo menos na marcação, começa o jogo, o Cruzeiro vai e faz o gol, depois recua um pouco mais, começa a tocar essa bola, o São Paulo também começa a pressionar, o Lucas começa a chamar o jogo, mas é começo de temporada, não dá pra você criticar nem o São Paulo e nem o Cruzeiro por esse jogo. Depois no segundo tempo ainda muda todo mundo, as duas equipes, então todo mundo fez o certo, colocou todo mundo pra trabalhar. Olha, ontem, os três especificamente, o Gabigol não teve chance, a bola não chegou tanto pra ele e ele não apareceu tanto também pra receber essa bola. O Dudu, eu senti uma vontade ali de fazer aquele lado esquerdo junto com o Marlon, tentaram fazer aquele corredor, já uma parceria, mostrando que isso vem sendo treinado pelo Diniz. Acho que a saída de bola envolvendo o Cássio, os zagueiros e até os dois laterais ainda é algo que o Diniz vai ter que aprimorar, tem que ter tempo pra treinar, pra poder repetir, mas eu já vi que pelo menos disposição do lado do Cruzeiro tinha. E o Oscar, pouco testado, só no segundo tempo, ainda vai mostrar, na minha opinião, aquele futebol vistoso ao longo da temporada. Dessas estreias todas, eu acho que o Oscar sentiu um pouco mais, acho que tempo de treinamento, e ele é um cara que usa muito mais a cabeça, né, de posicionamento, então ele só deu aquelas passadinhas para se posicionar, para mostrar para o treinador que ele pode ser essa válvula de escape do meio de campo até chegar ao ataque, mas assim, quem apresentou um pouquinho abaixo foi o Oscar, mas é porque é o começo do treinamento, mas a projeção é maravilhosa, porque ele se posiciona bem para receber a bola. Né? E o Subeldia deu a letra, ninguém se machucou, não tivemos problemas, deu tudo certo, e o São Paulo não se abateu, tomou o gol muito rápido e aí conseguiu empatar na primeira etapa, no último lance, e depois eu acho que até foi um pouquinho melhor que o Cruzeiro, viu? Foi porque ficou com essa bola mais tempo no pé, né? A gente esperava mais o Cruzeiro com a bola no pé, mas depois que tomou o gol, o São Paulo se apresenta mais, começa a colocar a linha encostada mais na defesa a linha de frente e o meio de campo encostada mais do São Paulo ali para não deixar o Cruzeiro sair jogando. Então o São Paulo toma o gol e muda a atitude. E ficou um jogo gostoso de ver para começo de temporada, veja bem. Tá certo, e teremos mais embates ainda de alto nível. Pois é, pessoal, o Cruzeiro ontem empatou com o time do São Paulo aí pelo primeiro jogo do ano, né? A pré-temporada, lógico, um amistoso, né? O Cruzeiro empatou com um gol de Matheus Pereira aos 28 segundos, né? Assim que começou o jogo, o Cruzeiro já fez o gol, né? E se no finalzinho do primeiro tempo o Cruzeiro não leva o gol de empate, o Cruzeiro tinha vencido, né, o primeiro jogo do ano aí contra o time do São Paulo. Mas também temos que relevar porque é um amistoso, né? Um amistoso e ninguém se entrega 100% em amistosos. É uma preparação, os caras estão vindo de férias, né? Mas o Cruzeiro ali está jogando o tipo de jogo do Diniz, né? Eu não sei se esse time se encaixa para esse tipo de jogo, esse toque de bola, né? Essa maciez toda, né? Eu acredito que para o time do Cruzeiro, o elenco que o Cruzeiro montou, eu acho que o Cruzeiro merecia um novo treinador, um treinador um pouco mais, digamos, mais ganancioso em vitórias, né? Não em futebol bonito, mas sim em vencer, né? Não retranqueiro, mas sim em saber se defender e atacar, né, diferente de toques de bola, de saída ali do gol, tem que sair. Teve uma hora ontem que no segundo tempo o goleirão foi dar aquele chutão, quebrar aquela bola, né, e ele achou ruim, ele não gostou, ele deu aquele chilique dele, né, numa quebrada de bola do goleiro. E é coisas que às vezes quem tá dentro de campo vê que precisa sim fazer isso, né, mas o estilo de jogo dele não deixa, ele não quer, né. E saiu informação também que o Matheus Pereira não sai do Cruzeiro, né, o próprio dono da SAF falou que muitos jogadores do Cruzeiro tiveram sim sondagem, menos o Matheus Pereira, e o Matheus Pereira também não será vendido, né? Ele falou que não vai vender o jogador. Mas e aí, vocês venderiam o Matheus Pereira ou não? Tá? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Deixa aqui também o que vocês acharam aí sobre o jogo de ontem do Cruzeiro contra o São Paulo. Deixa aqui nos comentários, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, responda aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.